Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Exegese Bíblica. É um prazer muito grande ter você aqui e nós iniciamos esse tempo para fazer uma breve abordagem geral sobre o que significa a exegese bíblica e qual é a importância dela para nós extrairmos a verdade da palavra. Tenho certeza que será um tempo extraordinário para você poder aprender essas ferramentas que vão te ajudar no estudo bíblico, no preparo de um sermão, no seu preparo de devocional. Certamente você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. O assunto dessa aula hoje é o propósito da exegese bíblica. Hoje veremos os seguintes temas. No primeiro bloco, a interpretação bíblica, etapas essenciais, a natureza da Escritura. Já no segundo bloco, a tarefa da exegese. O que significa exegese? Exegese e leitura popular da Bíblia. No terceiro bloco, o referencial metodológico, fundamentalista, o método estruturalista, o método histórico-crítico, o método histórico-crítico gramatical. No quarto e último bloco, o impacto da exegese, a aplicação e uma lista de atenção. Então vamos iniciar falando sobre a interpretação bíblica. John Balkin diz o seguinte: a interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje. Dela resulta o que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. Veja que a exegese bíblica ela não é à parte, ela não é excluída de uma prática de vida. O que nós temos na nossa mente é o que eu vou ter nas minhas mãos. Então, é muito importante compreender de maneira clara quais são as verdades bíblicas para não distorcê-las e não ter uma vida diferente do que Deus tem para nós. Então, a compreensão das ferramentas, dos atributos que a exegese nos traz é imprescindível para a prática e vida cristã segundo o coração de Deus. Qual seria a função da exegese? Será que existe algum texto bíblico que aponta para a importância disso? Vamos ler juntos esse texto de Atos 8. Abra a sua Bíblia e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Veja que a Bíblia ela não pode ser compreendida profundamente a partir apenas de uma mera leitura ou uma leitura devocional. É imprescindível que nós venhamos a encontrar ferramentas suficientes para descobrirmos os mistérios da palavra de Deus. Aproveito aqui para fazer uma ponte importante. Você, ao descobrir algumas verdades utilizando esses métodos, você não pode achar que a sua verdade que você acaba de descobrir, ela é somente aquilo. Existem outras coisas que estão em volta ou que você pode acessar por meio da leitura da palavra. A função desse curso não é produzir pessoas críticas, não é produzir pessoas que vão olhar para o sermão de outras ou olhar para um estudo bíblico e se tornar uma crítica de estudos, mas sim pessoas capazes de ler a palavra e buscar encontrar mistérios mais profundos da palavra. Certamente, a verdade de Deus será revelada à sua vida. Eu creio que a Bíblia deve ser lida como uma moeda que tem cara e coroa. A compreensão da palavra, ela funciona da seguinte forma: leitura da palavra, estudo e oração. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue descobrir nenhuma verdade. Tem muitas pessoas que sabem muito, mas não conhecem as verdades da palavra. Elas sabem tudo sobre geografia, sabem tudo sobre história, sabem tudo sobre as técnicas da exegese, mas elas não conhecem uma verdade transformadora. A verdade que liberta só pode ser conhecida pelo Espírito, e as técnicas da exegese vão ajudar você a encontrar e lapidar este conhecimento. Etapas essenciais. Esse é o nosso primeiro tópico. Aqui vamos discutir como podemos encontrar na exegese bíblica a capacidade de formatar o conteúdo que estamos lendo, aquilo que desejamos analisar, para conhecer uma verdade real, aquilo que realmente Deus deseja ministrar aos nossos corações. Não sei se você sabe,
a maioria das heresias, elas surgem de uma boa intenção. Pessoas bem intencionadas que com um pequeno erro conseguem produzir um grande estrago. Muitas vidas são destruídas por causa de heresias, porque a palavra de Deus diz que é a verdade que liberta e não o que achamos sobre ela. Por isso, vamos na exegese bíblica buscar a verdade de Deus para a nossa vida. Venha junto comigo conhecer essas etapas. Para isso, nós precisamos buscar compreender o sentido da Bíblia para a época antes de entendermos o seu real significado para os nossos dias. Precisamos compreender que tudo que envolve um contexto específico pode, de fato, ser aplicado nos nossos dias, mas precisamos entender para aqueles que foram os destinatários primeiros para ouvir essa palavra, para ouvir essa verdade. Assim, não é recomendável a nós descartarmos a ciência e a arte de interpretar a Bíblia, aqui chamada, por exemplo, a chamada hermenêutica. Se fazemos isso, estaremos deixando de lado uma etapa que é indispensável para o estudo bíblico e deixando de nos beneficiar dela. A primeira etapa desse processo de compreensão da palavra é a observação. Aqui temos uma pergunta que podemos fazer. O que diz o texto? A segunda etapa é a interpretação. E a pergunta é, o que quer dizer? A terceira etapa é a aplicação. Como se aplica a mim? Há uma distância muito grande de onde a palavra de Deus foi escrita e de onde estamos. Como eu posso trazer, então, coisas que aconteceram há tantos anos para serem aplicadas nos dias atuais? Lembrando, a Bíblia é um livro antigo, mas não velho. Ela é um livro que ainda se aplica com todo vigor nos dias atuais. Se olharmos para essas três etapas, talvez a interpretação seja a mais difícil e a que mais exige tempo. Quando todo o processo é reduzido, o resultado pode ser uma interpretação que contém alguns erros graves e até distorções da mensagem. Veja o que Pedro disse a respeito disso. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Algumas pessoas interpretam a Bíblia de maneira errada, sem saber que estão fazendo isso. Mas por que isso acontece? Isso acontece exatamente por darem a atenção necessária e por esquecerem dos princípios de compreensão das Escrituras. Quando nós fugimos desses princípios, podemos acabar ingressando em erros crassos. Quero falar com você um pouco sobre a etapa da observação. Você não pode parar nela. Ela é a mais intuitiva, ela é a mais natural. Quando você lê um texto bíblico, algumas perguntas surgem. E essas perguntas, elas são importantes. Ninguém acessa um outro conhecimento ou um outro nível de conhecimento sem alguma pergunta. Já parou para ver quando alguém faz uma pergunta? Ela está ali pressupondo que ela tem um prévio conhecimento, mas que ela deseja ir para um outro nível de conhecimento. Assim também acontece quando nós estamos na observação. Ao parar na observação, nós estamos parando na etapa mais superficial do texto. Quando eu ingresso na interpretação, eu já passo para uma etapa mais profunda, que é a reflexão. É como se fosse um iceberg. Você vê só a parte superficial, se você estiver no navio. Mas sabemos que por baixo da água existe algo muito maior que não conhecemos. A interpretação é quando nós mergulhamos na água e procuramos ver o que de mais profundo não pode ser observado apenas com uma mera leitura. Observar significa descobrir. Interpretar significa digerir. A observação é a exploração, enquanto a interpretação é a explicação. Então, quando lemos, nós observamos o que vemos no texto bíblico e assim devemos manejá-lo corretamente. Veja o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Essa palavra dita para Timóteo, maneja corretamente, pode ser traduzida pela expressão grega ortotomonta, que é a combinação de reto, orto, com cortar, tomeu. O autor John MacArthur traz uma explicação. Acompanhe comigo.
Como Paulo fabricava tendas, é possível que estivesse empregando um termo relacionado a seu ofício. Quando fazia as tendas, usava determinados moldes. Naquela época, as tendas eram feitas de retalhos de peles de animais costurados uns aos outros. Cada pedaço teria de ser cortado de tal forma que se encaixasse bem com os outros. Paulo estava simplesmente dizendo: se os pedaços não forem bem cortados, o todo ficará desconjuntado. O mesmo acontece com as Escrituras. Se as diferentes partes não forem interpretadas corretamente, a mensagem como um todo resultará errônea, tanto no estudo da Bíblia quanto na interpretação. O cristão deve ser preciso, deve ser minucioso e exato. Agora, a etapa da interpretação. A etapa da interpretação, ela exige um pouco mais de nós. Um estudo mais profundo, uma busca mais intensa sobre o que o texto quer dizer na realidade, sobre a verdade que ele deseja nos transmitir. Veja bem, essa etapa exige uma atividade intelectual, lógica, de conexões, mas uma distorção bíblica, ela não surge apenas por uma falha de estudo, mas também por uma falha de disciplina espiritual. Observe que o estudo da palavra deve vir juntamente com o estudo da prática espiritual. Devemos viver uma vida de hábito espiritual. Conheço inúmeras pessoas que são excelentes estudiosas, conhecem mesmo a Bíblia, sabem coisas que poucos conhecem. Entretanto, elas não conhecem os mistérios, como dissemos logo há pouco. Veja, é importante, então, olhar para o texto bíblico e entender que a verdade pode ser distorcida pelo entendimento intelectual ou intelectualizado. Ela precisa ser discernida pelo Espírito e entendida pela mente. Ela precisa ser compreendida por você através de um estudo e ela deve ser digerida espiritualmente através do Espírito da verdade. Espero que nessa etapa você se dedique não apenas a estudar, mas também a orar, a buscar mais na palavra, a buscar mais de Deus e cresça também no seu conhecimento de Deus e não apenas sobre Deus. A interpretação é fundamental à aplicação. Isso significa que se a nossa interpretação não for correta, podemos acabar aplicando a Bíblia de maneira errada. Então precisamos ter claro isso em nossa mente. A forma como interpretamos as passagens afeta diretamente o nosso comportamento e também o de outras pessoas. Então, falando um pouco mais sobre a observação, a interpretação, não podemos olhar apenas de maneira superficial, não podemos também apenas descobrir as verdades profundas. Precisamos aprender como trazer isso para os nossos dias. E talvez este seja um dos grandes mistérios. É na aplicação que a maioria das heresias surgem. É nessa hora de trazer para a realidade prática que a verdade ela acaba sendo distorcida. Veja, a interpretação deve se apoiar primeiramente na observação e depois ela conduz à aplicação. Ela é um meio que visa um fim e não um fim em si mesmo. Ou seja, o objetivo do estudo da Bíblia não se limita a apurar o que ela diz e qual é o seu significado. O objetivo da palavra de Deus é a transformação. Quando não aplicamos as Escrituras, nós encurtamos o processo como um todo ou deixamos incompleto o que Deus deseja que nós façamos. A Bíblia é completa e traz muitos fatos sobre Deus, nós mesmos, sobre o pecado, a salvação e o futuro. E precisamos conhecer todos esses fatos. Mas a questão fundamental está exatamente neste ponto. O que ela vai transformar na nossa vida? Qual é o desejo de Deus para nós através dessas verdades? Ingressamos então no nosso segundo tópico, a natureza da Escritura. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos a razão mais significativa para a necessidade da interpretação na sua própria natureza. Falando de forma histórica, a Igreja tem compreendido a natureza das Escrituras de forma bem semelhante à compreensão da pessoa de Cristo. A Igreja vê a natureza da Bíblia sendo ao mesmo tempo humana e divina. A Bíblia é a palavra de Deus que foi apresentada em palavras humanas na história, a partir também da vivência de Deus com o homem.
Então a Bíblia é a palavra de Deus e tem a revelação eterna. Ela fala para toda a humanidade, independente da cultura, independente do momento em que eles estão inseridos. Porque a Escritura é a palavra de Deus, devemos escutar e obedecer. Dessa forma, fechamos o nosso primeiro bloco com a seguinte preocupação. Não podemos apenas observar para que o nosso conhecimento não fique superficial. Não podemos apenas descobrir através da interpretação verdades mais profundas da palavra, porque Deus não quer te informar algo, Ele quer te transformar. Então, precisamos buscar uma aplicação adequada, de acordo com as verdades que observamos e que buscamos compreender. Lembrando que esse processo deve ser feito sempre com a disciplina espiritual e com uma busca incessante por conhecer a verdade. Que Deus abençoe e encontro você no próximo vídeo.